E aí, pessoal, beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Excel da DF Distribuidora. Pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, 99% das pessoas que me procuram para tirar dúvidas do Excel não conseguem fazer, que é o famigerado PROC-V. Não é difícil, é uma fórmula simples, mas às vezes causa uma certa confusão nas pessoas. Então, hoje, definitivamente, eu espero tirar todas as dúvidas de vocês nunca mais tenham dificuldades aí com essa ferramenta. Então, vamos lá. Como que o Excel define o PROC-V, pessoal? A função PROC-V no Excel, ela significa procura vertical, é uma abreviação. Ela é usada para pesquisar um valor em uma coluna específica, em uma tabela ou intervalo e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. De forma simplificada, o PROC-V é útil para encontrar rapidamente informações associadas a um determinado valor em uma tabela no Excel. Sinceramente, olhando aqui essa definição, a gente não sabe muito bem o que ela faz. O Excel geralmente dá uma descrição assim muito vaga. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês na prática para que serve o Excel e em que situação que vocês vão usar. Então vamos lá. Eu montei aqui alguns exemplos para mostrar o uso do PROC-V. Observem só nessa primeira tabela que eu tenho aqui, pessoal. Eu tenho o CPF de um vendedor, o nome do vendedor, que aqui eu estou especificando apenas como vendedor 1 para ficar mais fácil, e a data de aniversário. 3 informaçõezinhas, né, básicas de um cadastro aí de um colaborador ou de um vendedor. Beleza. Em outra tabela aqui embaixo, eu tenho o CPF também, o nome do vendedor, o salário que ele ganha, quanto que ele ganhou de premiação, quanto que ele ganhou de campanha. São valores. Beleza. E em outra tabela, eu tenho também CPF, vendedor, quanto que esse vendedor vendeu, quanto que esse cliente positivou, ou seja, quantos clientes que ele positivou. Então assim, eu tenho 3 tabelas. E aí vem, né, o uso real do PROC-V. Geralmente as pessoas têm a necessidade de pegar uma informação de uma tabela e juntar com outra. Por exemplo, voltando aqui na primeira tabela, eu tenho só a data, CPF, o nome do vendedor e a data de aniversário. Vamos supor que eu quisesse nessa tabela aqui o salário da pessoa, que está em outra tabela, está nessa tabela aqui, ó. O salário do vendedor está aqui. E se eu quisesse também nessa mesma tabela aqui, eu quisesse saber quanto que ele vendeu, que está aqui nessa outra tabela. Então assim, são 3 informações em lugares diferentes que eu preciso unir. Aí vocês poderiam falar para mim assim, mas aí é fácil, só você copiar os dados daqui e colar aqui. Beleza, nesse caso aqui até poderia funcionar, porque os vendedores estão numerados aqui de 1 até 8, copiando funcionaria. Mas agora imagine uma situação real, pessoal. Eu tenho lá um cadastro com mais de 1000 funcionários, 1000 vendedores ou mais. E aí você tem aqui as informações que não estão em ordem. Às vezes um vendedor está em uma tabela e no outro não está. E aí? Como que você faria? Como você uniria nesse caso? Não daria para simplesmente copiar e colar. Se você ordenasse talvez pelo CPF, copiasse e colasse, por exemplo, e faltasse um CPF em uma das tabelas, ficaria tudo fora da ordem. E você não teria certeza que você cruzou realmente as informações de forma correta. Então o PROC-V serve para isso, pessoal, para a gente cruzar dados, tá? Unir dados de várias tabelas em uma só. Beleza? Então vamos lá, vamos colocar em prática aqui, ó. Então o que eu vou querer aqui? Primeira coisa que para usar o PROC-V, você tem que definir o que você quer. No caso aqui, eu vou definir que eu quero carregar aqui nessa primeira tabela, eu quero saber o salário desse cara, quanto que ele ganhou. E nessa outra coluna aqui, eu quero saber quanto que ele vendeu. Certo? Só isso. Vamos começar por aqui, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui o CPF do cara, o vendedor, data de aniversário. Nas outras tabelas tem as outras informações que eu quero. Salário e aqui quanto que vendeu. Beleza. Como que eu vou cruzar essa informação de forma que ela fique correta, que ela fique precisa, que eu não erre? Para isso, pessoal, tem que se seguir algumas regrinhas. A primeira regra para isso funcionar, eu tenho que ter para os dados que eu estou buscando um código que é único,
que nenhuma pessoa vai ter igual. No caso aqui, como eu estou usando o vendedor, eu tenho que ter um código que que a gente possa localizar esse vendedor de forma única. Por exemplo, aqui nesse caso, eu coloquei o CPF, porque o CPF, nenhum outro colaborador ou vendedor vai ter um CPF igual. Logo, se eu tenho o CPF aqui na outra tabela, eu tenho certeza absoluta que nenhum desses vendedores aqui de baixo vai ter um CPF igual ao primeiro. Beleza? Então, isso é um critério básico. Se eu tivesse, por exemplo, fazendo uma análise de produto, eu quero pegar os dados de um produto e juntar com outro. O que poderia definir um produto de forma que ele fosse único? No caso, a gente poderia usar o código de barra. Nenhum código de barra é igual ao outro. Sempre os códigos de barra vão ser diferentes. Agora, se eu tenho um dado, por exemplo, que não dá para localizar de forma única, eu tenho que criar um código único. Geralmente, todos os sistemas existe um código único. Por exemplo, o produto, beleza, ele tem um código de barra dele, mas vamos supor que não tivesse o código de barra. Eu teria que ter lá um código do produto no nosso sistema, que é o que acontece na maioria dos sistemas, tá, pessoal? Sempre tem algum código único que identifica aquele produto, aquele funcionário, aquele colaborador ou qualquer outra coisa, tá? Então, isso é importantíssimo. Se eu não tiver algo que seja único, não dá para fazer o PROC-V. Em caso de produto, por exemplo, vamos pegar aqui produto amoxicilina. Eu tenho amoxicilina de vários laboratórios. Logo, se eu fizer um PROC-V por ele, se eu tiver lá vários amoxicilina embaixo do outro, ele vai localizar o primeiro e não vai achar o restante. Ele não vai bater certinho. Entendeu? Então, a gente tem que ter algo único. Então, esse critério aí tem que ter. Então, vamos lá. No caso aqui na primeira tabela, eu usei o CPF, porque nenhum colaborador tem CPF igual. E nas outras tabelas também eu tenho que fazer isso. Beleza? Observem que eu tenho um CPF aqui, eu tenho um CPF aqui também. Outra coisa importante, pessoal, nas tabelas que eu vou localizar os dados, que eu quero puxar os dados, esse código identificador único, ele tem que ficar aqui, ó, na primeira coluna. Isso é importantíssimo, pessoal, tem que estar aqui, tá? Depois eu vou mostrar algumas situações que ele pode não estar, mas via de regra tem que estar na primeira coluna, tá? Depois eu vou explicar, vocês vão entender o porquê. Tem que estar aqui na primeira coluna. Nessa aqui que os dados vão ser carregados, não necessariamente precisaria estar aqui, mas por questão de organização a gente também coloca para facilitar o entendimento. Beleza? Então vamos lá. Então eu coloquei aqui os dados que eu quero carregar, lembrando que eu sempre tenho que ter o espaço reservado para me carregar os dados e eu tenho que saber exatamente o que eu quero. Nesse caso eu quero carregar o salário dessa tabela para lá e quero carregar o quanto o vendedor vendeu também para outra tabela, beleza? Então olha só, salário está aqui e quanto que ele vendeu está aqui. Então vamos lá, vamos aplicar o PROC-V, pessoal. Toda função do Excel começa com sinal de igual. Vou digitar aqui PROC-V. Observem lá que o sistema já mostra para vocês aqui, ó, o PROC-V. Vou dar 2 cliques aqui. Ele já habilita para mim aqui, ó, a função do PROC-V e também os argumentos da função. O primeiro argumento aqui que está marcado aí em azul, ó, como vocês podem ver, é o valor procurado. O que é esse valor procurado, pessoal? É o código único que vai identificar a informação que eu quero nas outras tabelas. Como eu estou nessa linha 2 aqui, ele vai buscar os dados do funcionário número 1. Então, o que eu vou fazer? O valor procurado é CPF. Eu vou procurar o CPF nas outras tabelas. Beleza? Beleza. Ponto e vírgula. Aqui, para fechar o primeiro argumento, ele vai para o segundo argumento. Qual que é o segundo? Matriz tabela. Aonde que eu vou buscar a informação que eu quero? Então, nesse caso, observe que aqui embaixo eu tenho 3 tabelas. Eu vou clicar aqui na primeira tabela, ó, que eu quero, que é onde tem o salário. Eu já sei que o salário está aqui. Quando eu clico aqui, ó, observem que aqui em cima ficou a descrição da minha fórmula, continuando o que eu estava fazendo. Ó. Procure
o A2, que é o CPF, nessa tabela aqui, ó, nessa tabela colaborador 1, que é essa daqui de baixo, ó. Vou clicar, olha lá, foi para lá, tá vendo? Beleza. Quando eu seleciono essa tabela aqui, ele pegou o nome lá embaixo, colaborador 1, que é o nome da tabela. Se tivesse outro nome lá, apareceria outro nome aqui também, com um sinalzinho de exclamação. Nesse caso aqui agora, ele pergunta, beleza, onde que você quer procurar os dados? Como essa tabelinha aqui é pequenininha, eu poderia simplesmente selecionar aqui só onde tem dados, ó, da célula A1 até a E9, que é esse retângulozinho que eu estou mexendo aqui, ó. Espera aí que eu fiz besteira aqui, deixa eu clicar de novo, olha só. Selecionei aqui só essa partinha que está aí, ó, sublinhada. Mas assim, às vezes a tabela é muito grande, tem mais de 1000 linhas, 10.000 linhas, 100.000 linhas, você não sabe. Então o que a gente vai fazer? Em vez de selecionar só isso aqui, a gente vai selecionar a planilha inteira. Como é que eu faço para selecionar a planilha inteira, pessoal? Eu vou clicar lá na planilha e vou clicar aqui, ó, nessa concatenação aqui, ó, entre a letra A da coluna e a linha 1. Bem nesse quadradinho vazio aqui, ó. O que ele vai fazer? Observa só que ele fez um quadradinho aqui em toda a planilha. O Excel tem 1.048.576 linhas. Então ele pegou aqui, ó, número 1, 2 pontos, 1.485.076. Sacaram aí? Então vamos lá. Selecionou todas. Então assim, e agora? Qual informação que eu quero? Eu selecionei todas as colunas. E uma informação importante que depois eu vou explicar para vocês, pessoal, quando vocês selecionarem aqui, ó, essas colunas, 1 milhão, tal, apertem F4 para o sistema poder travar a pesquisa aqui. Observa que ele coloca um cifrão aqui, ó, F4. Ele coloca um cifrão na frente do 1 e na frente do outro 1. Se eu apertar F4 de novo, ele tira. Se eu apertar F4, ele coloca. Vocês poderiam também digitar o nome aqui, sem problemas. Esse cifrão aqui, não tem problema. Mas um atalhozinho fácil aí apertar é o F4, beleza? Que ele vai colocar os cifrões aí para vocês. Beleza, vamos lá. Voltando aqui. Deixa eu só ir lá na planilha de novo aqui. Olha só, estou aqui na planilha. Beleza. Estou procurando o código de barra do colaborador. Na planilha colaborador 1, filtrei da número 1 até a célula 1.048.576 e agora eu coloco o ponto e vírgula para definir qual campo que eu quero, né? A próxima coluna aí que ele vai pedir, ó, é o número índice da coluna, tá aqui em azulzinho, tá vendo? Ó? Beleza. O que significa esse número índice coluna? Vocês lembram que eu estou querendo pegar aqui dessa tabela o salário? O salário aqui, ó, ele tá na terceira coluna. Tá vendo aí? Na coluna C, ó. Coluna A, coluna B, coluna C. Só que eu não posso escrever a letra C aqui. Eu tenho que colocar o número do índice da coluna. Por exemplo, se eu quisesse o CPF, eu colocaria 1. Se eu quisesse o nome do vendedor, 2, salário 3, premiação 4 e campanha 5. Beleza? É o número do índice da coluna que eu quero carregar lá. Então, o que o Excel vai fazer aqui? Só para vocês entenderem, pessoal. Ele vai lá na primeira planilha, vai procurar o CPF. Aí ele, beleza, vai agora para o segundo índice. Em qual tabela que eu vou procurar? Vai procurar nessa. Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai procurando aqui, ó, de cima para baixo, o CPF, vai caçando aqui para baixo, vai descendo as informações aqui, ó. Vai descendo. Quando ele encontrar a referência certinha do CPF, ele vai contar quantas colunas vocês colocaram aí para frente. Se vocês colocou a terceira coluna, eles vão contar primeira, segunda, terceira e vai retornar o valor que está na coluna 3. No caso aqui eu vou colocar 3, que é a coluna que eu quero. Beleza? Deu para entender? Já eu vou explicar de novo. Só quero finalizar aqui primeiro. Então vamos lá. Vou dar agora ponto e vírgula e o sistema pergunta aqui, ó, o terceiro critério é o procurar intervalo. Se eu colocar verdadeiro, ele vai pegar uma correspondência aproximada. Se eu colocar falso, ele vai procurar uma correspondência exata. Pessoal, geralmente 99% das vezes aqui a gente vai colocar sempre falso. Por quê? Eu quero que ele pesquise
o CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não quero um valor aproximado a isso, eu quero um valor exato. Ele vai procurar exatamente esse valor. Entendeu? Então, sempre esse último critério aqui da coluna do PROC-V vai ser falso. E aí, terminei de fazer isso, o que eu vou fazer? Vou fechar o parênteses. Beleza? Isso aí é o PROC-V. Vamos explicar de novo, ó. Procure vertical a célula A2, que é o CPF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, na tabela colaborador 1, que é essa tabela aqui, beleza? E ele vai pesquisar onde? Em qual lugar? Pesquisa tudo, ou seja, da célula 1 até a célula 1 milhão. Beleza. E se eu encontrar, o que eu vou retornar para você? Qual o índice da coluna que eu vou retornar para você? Retorne a coluna 3. E aí, falso vai definir que é para procurar o valor exato. Procure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é o CPF da pessoa. Fechei o parênteses. Fechei a fórmula do PROC-V. Se eu der Enter aqui, o que vai acontecer? Olha só, ele achou aqui o valor, vou colocar aqui em valor de dinheiro, 2.050. Uau! Mas será que realmente esse vendedor aqui, o salário dele é 2.050? Vamos lá conferir, pessoal. Olha só. Olha só, vendedor 1, 2.050. Achou exatamente. Ah, mas como é que eu posso ter certeza disso? Simples. Nessa segunda tabela aqui eu vou colocar que o salário dele agora é R$5.000. Vou dar Enter. Observem só, quando eu for lá na primeira planilha, mudou aqui para R$5.000. Isso mostra que realmente ele está pegando o valor correto. Beleza? Então, fizemos aqui a função do PROC-V. Se eu clicar aqui e arrastar para baixo agora, ele vai pegar e vai fazer essa fórmula agora para o segundo CPF aqui, ó. Vendedor 2 ganha 2.300. Vamos lá ver? 2.300, está aqui, ó. Viu só? Então, funciona perfeitamente. O que o PROC-V fez aqui, pessoal? Eu vou acabar de arrastar aqui só para vocês verem. Vou arrastar tudo aqui. Beleza. Observem só aqui, pessoal, ó, esse CPF número 8, 139.247.87, é o CPF do vendedor 8. Ele ganha R$ 2.550, certo? Vou marcar aqui também de amarelo. Se eu for lá na planilha e caçar esse vendedor 8, 139.247.87, que é esse CPF aqui, a gente vê que o salário dele é 2.550, exatamente como está lá na outra planilha, certo? Quando a gente fez essa função aqui, ó, do PROC-V, o que o sistema fez, pessoal? A gente mandou ele procurar esse valor aqui na outra tabela, que é essa tabela aqui, ó. Eu vou até pintar ela de outra cor aqui para vocês não confundirem quando eu mudar. Olha só, vou colocar de azul aqui, ó. Então, vamos lá. Nessa tabela aqui, vocês mandaram ele procurar esse valor na outra tabela. Então, olha só, 139.247.87. Quando vocês fazem isso, o Excel vai começar daqui de cima, ó. Ele vai analisar essa célula aqui, primeira, por isso que é importante deixar aqui na primeira. Corresponde ao CPF que eu estou mandando buscar? Não. E essa segunda? Também não. E essa? Não, 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 não. Quando chegou aqui, a correspondência exata do outro CPF bateu, que é justamente o valor 139.247.87. Quando o valor bateu, o que o Excel falou? Opa, eu achei o valor que você está procurando aqui. Então, o que você quer agora que eu retorne para você? A gente pediu aqui, observem aqui, ó, a coluna 3. Então, vamos lá, voltando aqui. Ele veio procurando, achou essa informação aqui na coluna 9, contou 1, 2, 3 e retornou esse valor aqui, ó, 2.550. Então, é isso que o Excel faz. Por isso que chama procura vertical. Ele vai começar lá de cima e vai descendo. E não importa se essa informação aqui estiver lá na posição 1000. Por exemplo, ó, eu vou fazer, só para tirar a prova para vocês, eu vou rolar a página aqui até a posição 100. Aqui, ó. Observem aqui, eu vou colocar aqui na posição 100 um CPF 888-999-000, certo? Coloquei esse CPF aqui, na posição 100 da planilha.
Observem que está muito longe lá da planilha principal. E no salário aqui eu vou colocar 9.999. Salário top, hein? Então vamos lá, coloquei aqui 9.999, beleza? Observem que está na posição 100 aqui. Se eu rolar lá para cima, tem um monte de informação para lá, ó. Agora eu vou vir aqui e vou acrescentar esse CPF aqui, ó, certo? Vamos supor que ele seja o vendedor 9 aqui. Vendedor 9, data de aniversário dele aqui, 21/3/1985. Observem só que quando eu arrastar aqui agora a fórmula no Excel, olha só, pessoal, ele vai achar o valor 9.999. Tá vendo aqui que legal? Então, ele encontrou a informação da outra planilha, mesmo que esteja lá na opção 9. O que ele fez? Ele foi procurar, como a gente mandou ele procurar esse CPF aqui, 88999, e ele foi lá, começou aqui, ó, procurar daqui de cima, foi descendo. E importante, pessoal, ele vai até lá, aquela última linha lá, que é a posição 1 milhão. Então, ele veio descendo aqui, descendo, até que chegou aqui na posição 100. Quando ele achou essa informação aqui, ele contou 1, 2, 3 e retornou aqui para mim o salário de 9.999. Se eu mudar aqui para 8.888, só como exemplo, e for lá na outra planilha, também vai ter mudado lá, porque o sistema está dinâmico agora, ele está pegando as informações em tempo real. Beleza, pessoal? Então, é isso que o PROC-V faz. Ele procura os dados verticalmente e retorna para você. Agora, vamos continuar aqui. Vamos fazer de novo essa fórmula, só que agora eu quero saber de outra planilha quanto que esse vendedor vendeu. Então, a gente sabe que quanto ele vendeu está nessa planilha aqui, ó. Beleza? Colaborador 2. Então, vamos lá. Vou fazer de novo aqui o PROC-V, ó. Igual, digito PROC-V, abro parênteses, valor procurado. Qual que é a referência do valor procurado? CPF. Ponto e vírgula. Qual que é a tabela matriz que eu vou procurar? É a colaborador 2. Vou clicar aqui. Observa que aqui em cima, ó, já ficou colaborador 2. Aonde que eu vou pesquisar? Vou clicar aqui na concatenação entre o A e o 1 para pegar tudo. Olha só, ele até repetiu aqui. Deixa eu clicar fora aqui de novo, ó. Vou clicar aqui de novo em colaborador 2, clicar aqui no meio, olha só. Procure na colaborador 2 da 1 até a 1.048.000. Dei F4 para colocar os cifrões aqui na frente dos números, beleza? Ponto e vírgula. Vamos lá, em qual tabela que eu quero pegar os dados agora, pessoal? Eu quero saber quanto que ele vendeu aqui, ó. O que ele vendeu não está aqui nessa coluna aqui, número 3. Observem só, CPF é 1, vendedor é 2 e o que vendeu é 3. Então, eu vou colocar aqui nessa última coluna a opção 3, ó, número índice da coluna 3. E aí, ponto e vírgula, falso, para ele pegar a correspondência exata. Fechei o PROC-V, dei Enter. Observa só, ele me disse aqui que esse vendedor número 1 vendeu R$50.000. Vamos ver? Vendedor 1 vendeu R$50.000. Tá aqui, tá vendo? Então, deu certo aqui o nosso PROC-V, ó. Recapitulando a forma, procure o CPF que está em A2, que é esse aqui, na tabela colaborador 2 e retorne, se achar, retorne o índice da coluna 3, ponto e vírgula, falso. Dei Enter, tá lá a informação. E observem só também, pessoal, só um exemplo. Vocês lembram que eu travei? Olha o que vai acontecer se eu não travar. Eu vou tirar aqui esse cifrão daqui. Observem só. Se eu tirar o cifrão daqui, essa que eu fiz ainda funciona. Só que quando eu arrastar aqui para baixo, o que vai acontecer? Referência deu erro. Ele não encontrou os dados. Isso acontece, pessoal, por causa disso aqui, ó. O Excel ele funciona de forma dinâmica quando você arrasta. Se eu colocar aqui o número 10 e aqui eu colocar o número 10 e aqui embaixo eu colocar 5 e 5. Observem só, eu vou fazer uma fórmula aqui, ó. Aqui nessa primeira aqui, ó. Nessa célula I aqui eu vou colocar, ó, 10 mais 10, beleza? Vai dar 20, certo? Observem que aqui eu coloquei uma fórmula e arrastei, ele deu erro. Quando eu pego essa fórmula aqui e arrasto, o que vai acontecer? O resultado deu 10, porque agora ele está fazendo a fórmula aqui, ó, somando 5 mais 5, porque ele faz aqui de forma inteligente.
Nessa primeira aqui ele está pegando G2 mais H2, que é os meus dois 10 aqui. Só que quando eu arrastei isso aqui para baixo, ele está pegando agora G3 mais H3. Então ele funciona de forma dinâmica. Então, ó, quando a gente mandou pegar aqui, ó, da coluna 1 até a 1 milhão e eu arrastei, eu peguei a planilha toda. Então se eu arrastar não tem mais nada para baixo para ele procurar. Então vai dar um erro. Agora observem só um negócio aqui nessa planilha aqui do lado que eu fiz, ó. Se eu colocar o cifrão aqui, ó, no G4, no G2 e no H2, olha só, coloquei o cifrão aqui, apertei F4, dei Enter. O resultado daqui de cima fica igualzinho, só que se eu arrastar, ó, vai dar 20, não vai dar mais 10, porque eu travei a pesquisa. Independente do que eu fizer aqui para baixo, ele sempre vai somar esses dois números aqui de cima, ó, os 10. Entendeu por que é importante travar a pesquisa? Então é por isso que quando eu vier aqui, ó, que eu filtrar 1 até 1 milhão, eu travo e dou Enter. Quando eu arrastar aqui agora, independente de quantas vezes que eu arrastar, ele sempre vai pegar aquela referência de dados lá, ó. Aí vai funcionar o PROC-V para todo mundo. Beleza, pessoal? Então, acho que a fórmula do Excel agora ficou bem explicadinha, não ficou não? Então, beleza, pessoal. Então é isso. Só para ficar mais assim, bem fixado na cabeça de vocês, eu vou apagar essa informação aqui, ó. Aqui eu coloquei o salário do cara. Vou até arrumar essas configurações aqui só para ficar certinho, ó. Eu vou arrastar aqui também. Esse cara aqui, ó. Observem que ele não teve venda. Importante isso ter acontecido para mim poder mostrar para vocês, pessoal. Quando eu arrastei aqui até esse vendedor aqui de baixo, aquele que eu acrescentei lá na coluna 100, ele não apareceu informações. Mas por que não apareceu, pessoal? Porque nessa tabela 2, ó, eu não tenho aquele CPF, entendeu? Então, isso serve até para vocês cruzarem dados também para saber se um dado existe numa tabela ou não. Então, foi bom isso ter acontecido para mim ter mostrado para vocês. Ó, quando o PROC-V procura uma informação, que ele procurou esse CPF nessa tabela 2 e não encontrou nada, ele retorna aqui, ó, ND. Beleza? Normal, isso aqui pode acontecer também. A gente pode, no caso aqui, só zerar essa informação aqui. Deixa zero, significa que esse vendedor não vendeu nada. Beleza? Agora, vou arrastar aqui de novo para dar erro. Deu erro aqui. Se por algum motivo eu identifiquei que isso aqui é uma falha, eu vou lá e corrijo aqui minha tabela 2. Por exemplo, se eu copiar esse CPF aqui e colocar aqui, ó, coloquei aqui e vou falar que esse cara aqui ele vendeu, sei lá, 150 mil reais. 150 mil, vou converter aqui em dinheiro, beleza. Quando eu voltar na minha planilha vai estar lá os 150 mil. Belezinha? Então assim, o PROC-V também serve para você identificar se existe alguma falha, se alguma informação está faltando numa tabela ou na outra. Belezinha? Agora, só para ficar assim mais legal, e mais uma vez para fixar na cabeça de vocês, eu tenho aqui o salário desse cara. Eu quero saber quanto que esse cara ganhou no total de premiações, de salário, de tudo. Observem que nessa planilha aqui, ó, número 1, colaborador 1, eu tenho o salário, a premiação dele e as campanhas. Vamos supor que eu queira saber quanto esse cara ganhou no mês de premiação. Vamos lá, eu vou ter que fazer alguns ajustes aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho que colocar aqui um total de ganhos, ó. Total ganhos aqui nessa coluna, e aqui eu vou somar esses três dados, ó. Posso usar aqui salário, mais premiação, mais campanha, somou aqui, deu 10 mil. Se eu arrastar agora, eu tenho aqui as informações de ganho, quanto que esse cara ganhou, beleza? Então eu sei quanto que cada um ganhou de premiação. Agora eu quero subir essa informação que eu acabei de calcular na colaborador 1 para essa tabela aqui, ó. Então o que eu faço? Vou criar aqui o campo, vou colocar aqui ganhos. Eu poderia copiar aqui o PROC-V dessa, colar aqui e mudar só a referência lá, mas vou fazer do zero aqui para vocês realmente assimilarem o conteúdo. Então vamos lá, igual PROC-V, vou procurar o quê? Qual que é o valor procurado? É o CPF. Em qual tabela? Ponto e vírgula, matriz tabela, é na colaborador 1, vou selecionar tudo, clicando aqui nessa concatenação, aperto F4 para travar, observa que apareceu aqui os cifrões, ponto e vírgula, qual a informação que eu quero agora?
eu quero a coluna F. Qual que é o número da coluna F? CPF é 1, vendedor é 2, salário é 3, premiação é 4, campanha é 5 e o total de ganhos é a coluna 6. Ponto e vírgula, falso. Para realmente pegar a correspondência exata, fecho o parênteses aqui, a fórmula está feita, dou Enter. Observa só que esse cara aqui, o primeiro vendedor ganhou R$10.800, vamos conferir. R$10.800, beleza, tá certo. Só pega aqui, arrasto agora e pronto. Tenho todas as informações. Novamente aqui, esse vendedor aqui de baixo ficou com 0 porque ele não tem informação lá calculada. Normal, vou deixar assim mesmo. Beleza? Feito isso, formatei minha planilha. Eu tenho aqui a informação agora completa do jeito que eu queria, unindo informações de 3 tabelas. E eu posso fazer isso para qualquer informação, pessoal. Desde que eu tenha um valor comum e não se repita. Tem que ser um valor único para identificação. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui do YouTube, que eu também posso responder para vocês. Beleza? Um abraço e até a próxima videoaula. Valeu!